Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa com Ciência, né, que é um projeto da Fundação Astef e a SBPC. Eu sou o professor Barros Neto, professor titular da UFC e responsável por esse projeto. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Charles Casimiro Cavalcante, professor do Departamento de Engenharia de Teleinformática, um dos departamentos do Centro de Tecnologia, faz parte do PPGETI, que é o Programa de Pós-Graduação, nível 6 da CAPES, é um pesquisador aí do CNPq, de alta referência, hoje tem representação no CNPq, né, na CAPES. Na CAPES, né, da CAPES. Então, é um prazer, né, eu queria agradecer aí a sua disponibilidade de estar aqui conosco, disponibilizando um pouco do seu tempo aqui, estar falando aqui, participando do nosso projeto. Muito obrigado, Charles. Obrigado, Barros. Eu que agradeço aí a oportunidade de contribuir de alguma forma, né, tentando levar uma conversa com ciência para o restante da sociedade. A gente já teve até um episódio anterior que falou um pouco desse controle de águas, né? Foi até com o Irã Eduardo, que é professor do Departamento de Engenharia Hidráulica, né? E você também está no mesmo caminho, tá? Obviamente usando os seus conhecimentos dessa parte de processamento de sinais para o controle, né, da tubulação, o controle do sistema de abastecimento de água, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu projeto aí, do que você vem trabalhando, né? O que é interessante aí para a sociedade a respeito desse projeto. Bom, primeiro, esse projeto, né, que você está falando, a gente chama ele de Smart Water, né, que é águas inteligentes, né, vem no contexto daquela linha que também se fala muito hoje de Smart Cities, né, ou cidades inteligentes que se está falando. A nossa proposta é um projeto, né, na verdade é um projeto que já está no seu terceiro ano, em colaboração com o KTH, né, que é o Instituto Real de Tecnologia da Suécia, né, KTH é a sigla em sueco, não sei dizer em sueco esse nome. Então, a ideia foi da gente usar esse expertise em tratamento de informação, né, processamento de sinais e comunicações, para fazer, de alguma maneira, uma melhoria nesse sistema de monitoramento das redes de distribuição de água. O Irã, a gente tem não trabalhado juntos, mas tem interagido bastante, porque o projeto dele e o meu, eles foram aprovados em editais separados e a gente não fazia ideia de que estávamos propondo dentro da mesma temática, e eu só soube do dele e ele do meu quando a própria UFC fez a divulgação, né, a partir da aprovação dos projetos. O projeto, né, do Irã, ele, até pela formação e pela equipe que está atuando nele, é um projeto de engenharia civil, digamos, né, da área de hidráulica. Eles observam toda essa parte da dinâmica dos fluidos, como é que aquele volume de água, você observa o vazamento, por exemplo, na superfície, ou então, caso não tenha vazamento aparente na superfície, como é que você detecta que está tendo mudança, né, fluídica na parte subterrânea? Bom, do nosso ponto de vista, já que nós não somos engenheiros civis, a gente usa a abordagem de processamento dos dados. Então, a nossa ideia é o uso, como nessa temática de cidades inteligentes, é de usar sensores, né, você ter medidas de alguma forma para poder lhe ajudar a tomar algumas decisões. E essas medidas, elas são feitas, nesse caso, né, de monitoramento de sistema de distribuição de água, são medidas de vazão e de pressão em certos pontos das tubulações. Esse número de pontos depende, obviamente, no mundo ideal, nós teríamos um ponto, um sensor em cada casa, ou em cada rua, cada quarteirão, nos permitiria termos mais dados, né, para poder tomar essas decisões. O nosso interesse é de, fazer esses dispositivos, né, esses sensores, se comunicarem entre si, para a gente calcular o máximo de informação possível a partir da rede, né, da rede, que eu digo toda a rede de distribuição de água, e 2, a partir dos dados que esses sensores nos informam, a gente tomar alguma informação e poder inferir se a gente está tendo vazamento ou não, puramente a partir dos dados, né, de informação, de pressão e vazão que a gente tem na rede. Então, isso seria uma mudança, porque uma coisa que eu aprendi bastante, né, conversando com o Irã, é que a detecção de vazamento típica que a gente tem nas cidades, ela é muito artesanal, vamos chamar assim. Precisa de uma equipe que usa um microfone para poder encostar no asfalto ali e ver se está tendo um barulho diferente, indicando que nós teríamos um vazamento naquela região. E isso, você tem um tempo, né, muito grande entre você detectar que está tendo vazamento e efetivamente corrigi-lo. A nossa proposta, e o nosso interesse,
é da gente conseguir fazer uma detecção somente pelas mudanças, ou pelo menos, né, a gente tentar descobrir a partir de mudanças no padrão daquelas informações de vazão e pressão, e você poder, talvez, vamos dizer, reduzir bastante o espaço de busca, eu saber em qual quarteirão a gente está potencialmente com mais probabilidade de ter vazamento do que em outro, né, para poder também minimizar o custo dessa manutenção, já que também é uma coisa que eu aprendi a posteriori, né, do projeto, que é bastante caro, né, para as companhias de distribuição. Então, a gente usando isso, usando essa abordagem, né, eu coleto as informações de sensores, e essas informações, elas estão disponíveis pelas concessionárias de água, por exemplo, né, a CAGES tem seu conjunto de medidas, e outras companhias. Então, a gente está trabalhando por estar em parceria com o pessoal da Suécia, a gente conseguiu dados lá da cidade de Estocolmo, e a gente é capaz, né, assim, depois de fazer, usando o método de inteligência artificial, processamento de sinais e coisas combinadas, né, entre esses dois universos, a gente é capaz de predizer com 85% a 90% de certeza que tem ou não vazamento em certa região. As etapas que nós estamos trabalhando é para poder minimizar essas regiões, porque às vezes é uma região maior do que a gente gostaria, tipo de vários quarteirões, né, para poder ainda ter uma busca mais fácil, certamente, mas ainda considerável, né? O trabalho ainda é considerável. Tá. Charles, agora me diga uma coisa, vocês estão colocando sensores aonde? Como é que vocês têm feito? Então, assim, nós não fabricamos necessariamente os sensores, né? Assim, esses são sensores que as empresas já têm. A CAGES, né, usando o nosso exemplo aqui, a gente teve contato a partir da aprovação desse projeto, a CAGES demonstrou interesse, a gente teve várias interações, reuniões, o Irã nos ajudou bastante, né, nesse ponto aí também dos contatos com a CAGES. Então, as empresas, elas colocam esses dispositivos de mensuração, esses sensores, de maneira a atender os seus interesses, né, para mensuração em alguns pontos. No caso da CAGES, ela tem sensores móveis, onde ela pode colocar e retirar para poder medir em certos pontos, porque às vezes você precisa, não pode faltar água nesse ponto, ou que ele estava com alguma deficiência, né, de abastecimento. Então, as empresas, elas que colocam esses sensores e a gente captura esses dados para poder depois tratá-los, né, fazer uma mineração de dados, peneirar os dados um pouquinho, porque eles não vêm, como eu costumo brincar, eles não vêm embaixo dele com a identidade, sou o dado do vazamento. Ele vem com dado de pressão e vazão, e você não sabe se é vazamento, se é um consumo que aumentou porque a temperatura externa aumentou, se é desvio, né, se o pessoal fez um gato, né, como se fala aí, né, de água. Então, a gente tem o trabalho não só de tratar os dados coletados a partir dos sensores, mas também minimizar a quantidade de informação que os sensores precisam enviar. Porque o sensor, eu não sei se alguém já conhece assim, mas eles são desejados que sejam equipamentos muito pequenos. E por serem pequenos, eles não têm uma tomada para você ligar na energia. Ele tem uma bateria que tem uma duração finita lá. E você quer que aquilo dure o máximo possível. E uma forma de durar o máximo possível é você reduzir a quantidade de dados que você precisa mandar. Então, quanto menos dados você manda, mais ele economiza. É como o celular. Se eu usar menos, a bateria dura mais tempo. E isso impacta muito, porque você pode mandar informação mais ou menos precisa em função dessa economia de energia que você tem, da capacidade de transmissão que você tem e assim por diante. Então, a gente está trabalhando, na adequação da quantidade de informação que os sensores podem mandar, e 2, no tratamento e processamento das informações que os sensores fornecem para poder fazer essa inferência e detecção de onde tem vazamento ou não de uma rede. Mas a ideia de aumentar o número desses sensores... Sim, a ideia é de aumentar. Uma vez que a gente reduz a capacidade, ou melhor, a quantidade de dados que os sensores podem transmitir, eles se tornam mais baratos, porque a bateria ela dura mais tempo, você precisa de equipamentos menos sofisticados para transmitir. Então, uma vez que você consiga fazer uma forma mais esperta, né, vamos dizer assim, inteligente de tratar aqueles dados, isso torna a fabricação mais barata, e aí a ideia é de quanto mais informação você tenha, melhor. Cidades que têm uma capacidade muito maior dessa automação, no Japão, por exemplo, eles têm praticamente um sensor em cada ponto da rede, ou seja, em cada residência você tem essa medida direta.
E aí é muito mais fácil, não é à toa que eles têm a menor taxa de perda, né, de água no mundo aí. Esse sensor, ele fica dentro da tubulação? Ele fica dentro da tubulação. Uma vez que você tem que medir pressão e vazão, ele precisa estar acoplado lá na tubulação. Assim, isso é um trabalho multidisciplinar. Nesse nosso caso, a gente tem uma parceria mais próxima com a companhia lá de Estocolmo, porque eles se manifestaram primeiro, né? Foi um dos motivadores aí do projeto inicial, e eles tinham o interesse de colocar isso nas tubulações. Existe uma outra temática que a gente está avaliando se vai conseguir dar vazão, não nesse projeto, mas numa sequência, que é o projeto de um sensor móvel. Porque esse é fixo, né? Eu ligo lá, boto preso no cano e aí ele fica medindo quanto tem de vazão e quanto tem de pressão naquele ponto. Você pode medir na bomba, por exemplo, enfim, tem várias maneiras. Mas existe uma tentativa de um sensor móvel, que é como se fosse, imagine uma bola de tênis que você joga dentro de uma tubulação e ela sai rolando lá, medindo os dados e transmitindo em certos pontos, né? Não dá para ela transmitir todo ponto porque tem, enfim, tem a dificuldade física, né, de fazer essa transmissão continuamente. E essa transmissão, Charles, ela é via satélite? No caso, ela é via rede celular mesmo, né? Esses sensores, eles têm uma anteninha, né, que você tem que puxar, né, onde ele está ligado, você puxa, e aí ele se comunica com a rede celular mesmo, via, tipo, como se fosse é como se cada sensor fosse um chip, né? Tivesse um seu chip. As antenas que existem das operadoras. Isso. As operadoras coletam isso aí, e aí, enfim, você pode colecionar isso durante um certo tempo e depois armazena, ou então armazena a cada instante de tempo. É se utilizando da infraestrutura que já existe. Você não precisa, no caso, assim, uma empresa que quisesse usar isso, ela precisava construir uma etapa de comunicação. Não, você usa uma infraestrutura que já está construída. Você tinha que só comprar o sensor, ligar os sensores. Na realidade, você pode usar isso para. Né, você pode, por exemplo, fluxo de carro. Né, você pode isso, usar... é isso que eu ia dizer. Assim, é porque esse conceito para distribuição de água ele é mais recente, certamente. Mas as pessoas, né, principalmente quem já viajou para a cidade da Europa, já deve ter visto que quando você vai no transporte público, é incrível como tem um mostradorzinho dizendo o ônibus está a 3 minutos. 3 minutos depois o ônibus chega. Aquilo é mágica? Não. Aquilo é um sensor que está se comunicando e ele fica, na verdade, ajustando. Se tiver um engarrafamento, aqueles 3 minutos demoram 15 minutos, né? Mas ele vai ajustando quanto tempo, porque o carro ele está conectado com a parada de ônibus, com aquela questão. A gente está propondo fazer a mesma coisa para sistema de distribuição de água. Outra área onde já se usa isso há mais tempo, monitoramento de rede elétrica, né, o chamado Smart Grid. Só que aí já é mais simples, porque, por definição, a rede elétrica já é totalmente conectada e já tem os sensores lá. Então, você tem mais informação. A água tem seus desafios, né? Você tem que... Não dá para misturar energia elétrica e água facilmente, assim. Não é bom, não é bom. Assim, chame um especialista, por favor. Normalmente o resultado não é muito bom, essa mistura. Exatamente. Mas, assim, esse tipo de... Por isso que eu falei, está incluído, né, embutido naquela temática de cidades inteligentes, onde tudo isso está interconectado e você tem informação maior, menor, para poder fazer uma tomada de decisão, quer seja para consertar um vazamento, quer seja para liberar vários sinais, né, torná-los todos verdes, para uma ambulância passar mais rápido, um carro de bombeiro ou coisas do tipo, como já acontece em várias cidades, tanto no Brasil como no exterior. Beleza, Charles, acho que foi bastante esclarecedor, né, e complementar, né, o trabalho lá do Irã, e eu acho que é muito interessante, né, vamos dizer, a tecnologia aí chegando, né, para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Porque se eu trabalho tentando garantir, né, o fornecimento de água, eu estou, né, ajudando as pessoas, né? Ou seja, eu estou melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Então, eu acho que e é importante aqui, por exemplo, nós temos ainda um problema sério em Fortaleza e em muitas cidades, né, de tubulações antigas, então a tendência de você ter vazamentos é maior, é normal isso aí. E ter esse monitoramento é importante, né, para que você possa, vamos dizer, além de corrigir rápido, você perder menos água. Né? Isso. Entendeu? Um vazamento daquele ali são, né, milhões e milhões de litros que vão embora sem uso nenhum, né? E em especial numa região como a nossa, que é uma região seca, com sempre problemas hídricos, né, assim, de escassez hídrica,
se torna mais relevante, né? Assim, a nossa contribuição é tentando ajudar nessa minoração desses problemas, né? Diminuir o impacto dessa falta d'água. É um trabalho, como você colocou, é complementar o que o IRAM faz, ou eu acho que são trabalhos multidisciplinares. A gente precisou conversar muito um com o outro para entender, né, as equipes falarem, para poder entender da dinâmica de como o fluido se comporta, para poder a gente interpretar também o que certos resultados nossos queriam dizer, e também para mostrar que existem outras soluções, porque essa questão, a questão civil, você tem toda uma parte de calibração, de como você faz seu modelo lá de distribuição de água, e nem sempre é fácil. Então, no nosso caso, a gente nem precisa disso, mas também é uma outra abordagem, então acho que se complementam, ajudam um ao outro, né, para o bem da sociedade, como você colocou, né, assim, sempre acho que a meta final é sempre trazer benefício à sociedade, quer seja melhorando, quer seja minimizando as perdas que a gente tem, que são bastante elevadas em qualquer lugar do mundo, mas em especial no nosso caso, cada gota conta, né? Então a gente precisa cuidar delas. Ok, Charles, muito obrigado, viu, mais uma vez aí pela sua disponibilidade, foi excelente, bastante esclarecedor. E boa sorte aí na sua pesquisa e que a gente use sensores aí em tudo que a gente possa controlar para facilitar a nossa vida, ok? Um grande abraço, bom. Obrigado, Barros, obrigado de novo pela oportunidade. Vamos em frente, né? Mais ciência na nossa vida para a gente melhorar de todo mundo aí.